falar sobre uma das grandes filosofias que surgiu por volta do século 300 a.C. Você já ouviu falar sobre os estoicos? Sobre o estoicismo? E a pergunta é, por que o estoicismo regressa hoje com tanta força? Eu sou Kátia Pátaro e seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse círculo. Epíteto, Marco Aurélio, Sêneca, Epicuro, estoicos, porque eles iam para as praças discutir filosofia em cima do que se chamavam estoas, que eram pórticos onde se colocava pinturas, esculturas, e ali eles ficavam por horas falando. Provavelmente o estoicismo regresse hoje pelo mesmo motivo que foi iniciado por Zenão de Cítio, em Atenas. Mesmo que a nossa vida pareça hoje muito diferente que a vida na antiga Roma, Grécia, Palestina ou Índia, a nossa essência segue sendo a mesma. Os nossos desejos seguem sendo os mesmos. A nossa necessidade de amor e a nossa fúria acontece pelas mesmas razões. E tudo isso segue igual. Por isso é que todas essas filosofias seguem sendo relevantes, mesmo nos dias de hoje. E voltam sempre que o bicho pega. Sempre que nos vemos em períodos difíceis da história, como agora. O estoicismo se baseia em seguir a natureza, tanto a nossa como a do mundo. E isso quer dizer que algumas coisas estão ao nosso controle e outras coisas não. E com isso, o estoicismo propõe o abandono do controle sobre essas coisas que nós não podemos operar, para desde aí a gente conseguir avançar com a nossa vida. O estoicismo inspirou religiões como o cristianismo, filósofos como Kant, Spinoza, Descartes, dramaturgos como Shakespeare, Tolstói. Gandhi também se inspirou muito no estoicismo, assim como muitos outros nomes, porque na verdade o estoicismo nunca morreu. Mas é certo que hoje ele vem ressurgindo, porque vivemos épocas agitadas, confusas e com grandes mudanças. O que faz com que de alguma maneira o ser humano busque algo que ele possa controlar, olhar mais para si em busca de respostas, já que o quadro fora é caótico. Se a gente olhar para a história, a gente vai perceber que as grandes filosofias gregas, romanas, elas surgiram entre o período aí da morte do Alexandre Magno e o início do Império Romano, num período aí de 100 anos, mais ou menos, quando tudo se colapsava. As pessoas estavam totalmente transtornadas e não sabiam nem podiam prever nada. Menos ainda sabiam como lidar com tudo isso. E de repente aparecem tantas filosofias. Logo o budismo surgiu numa época assim, o confucionismo lá na China também surgiu numa época assim. Ou seja, na verdade, nesses momentos, o ser humano sempre busca algo que lhe ajude a transcender tudo isso. Por esse motivo, filosofias como o estoicismo ressurgem hoje com tanta força, assim como tantas outras que nos oferecem a oportunidade de trabalhar com autoconhecimento, com desenvolvimento pessoal, porque de alguma maneira a gente vai buscar as respostas aí em algum lugar. Na verdade, no único lugar que a gente pode buscar para transformar alguma coisa na nossa vida é buscando dentro. É modificando atitudes e hábitos para logo modificar algo lá fora, buscando que a vida ganhe aí outro sentido. E é isso que a filosofia estoica proporciona. Então, quais são os principais princípios estoicos? Eu trago aqui hoje 8 dos quais me parecem bastante relevantes para o momento atual, que de repente vale a pena olhar para isso. São muitos mais, a filosofia estoica é bastante extensa. Se você procurar aí o Google, você vai encontrar muita informação sobre isso. Existe também muita controvérsia pelas exigências que essa filosofia muitas vezes sugere, mas, como sempre eu digo, a gente tem que pegar de cada coisa o que nos cabe, o que nos serve, o que de alguma maneira vai poder transformar a nossa vida, vai poder nos modificar para melhor. Antes de seguir,
Eu vou pedir para você, por favor, que você, se não está inscrito aqui no canal, você, por favor, se inscreva, que assim você ajuda a que esse círculo cresça. Então vamos lá? O primeiro deles, que me parece bastante relevante, tem a ver um pouco com coisas que eu falei no vídeo anterior aqui sobre o luto, sobre como atravessar o luto, é a gente ter consciência da morte. Esse assunto que muitas vezes vira tabu. Mas Marco Aurélio dizia que o simples fato de que você pode deixar de existir agora mesmo determine o que você pensa, o que você diz e o que você faz. Sendo assim, o que ele sugere com isso é que você lembre que sim, você vai morrer, de que você tem um tempo aqui. E ao contrário do que muita gente pensa, quando a gente começa a realmente questionar a morte, ter a morte como algo presente na nossa vida, a nossa qualidade de vida muitas vezes muda, porque as nossas prioridades se transformam. Existe uma obsessão hoje em se manter jovem, como se envelhecer fosse feio, como se não fosse algo natural, como se não houvesse beleza aí. Os estoicos costumavam sugerir que você vá passear no cemitério, por exemplo, sozinho, e reflita sobre essa impermanência da vida, reflita sobre a morte e sobre o papel que ela tem na sua vida. E acredite, tá? Passear num cemitério não é deprimente. Isso vai te trazer mais consciência da sua vida. Se para você, de certa forma, é deprimente, busca, então, o que é que te deprime aí? Como que está a sua aceitação com algo que é tão inevitável na vida? Eles sugeriam também algo que eu acho fantástico, inclusive eu uso nos meus trabalhos terapêuticos muitas vezes, é você levar um diário. Mas não você contando o que passa na sua vida, no seu cotidiano, e sim para você se auto-questionar sobre 3 coisas. O que eu fiz mal hoje? O que eu fiz bem hoje? E o que eu poderia ter feito de outra maneira? É bem interessante quando você se coloca a pensar e a colocar o foco nisso, no seu cotidiano, porque você vai, pouco a pouco, melhorar muitas atitudes, ações que você tem na sua vida. Então, se você puder, leva um diário. Escreve todos os dias aí, quando você estiver na cama, antes de dormir, olha para eles, olha para essas perguntas e se questiona. O que é que você fez bem? O que é que você fez mal? E o que é que você poderia ter feito de outra maneira? Com isso, você vai melhorar a qualidade das suas decisões, vai aprender com a sua vida e com as suas atitudes e vai colocar a atenção no momento presente com mais facilidade. Assim como também é importante você reconhecer o que você vem fazendo bem, porque com isso você já reconhece aí as suas partes boas, o que você vem fazendo bem e como é que você pode melhorar ainda mais. Ou seja, você passa por uma autoanálise constantemente. Nós reagimos normalmente, impulsivamente, quando a gente não analisa as nossas atitudes dessa maneira. E assim é como a gente corre o risco de seguir sempre reagindo a determinadas coisas da mesma maneira. Porque você não para em nenhum momento para se autoanalisar. Pera lá, o que eu fiz aqui? O que causou essa minha ação, essa minha frase, essa minha atitude? O que eu causei aqui? Foi bom, foi ruim, sabe? Quando a gente se coloca a autoanalisar tudo isso, a gente cresce muito. Mas tem que ter honestidade, tá? A segunda coisa importante é a perspectiva integral. É quando você consegue ver a sua vida desde cima, desde um quadro maior, desde outra perspectiva. Uma perspectiva mais ampla. Marco Aurélio falava da necessidade de ter uma visão de pássaro, que muitas vezes a gente se aferra ali, se apega ao que está acontecendo naquele momento, sem olhar para isso num plano maior. Como pode ser, por exemplo, quando a gente perde um ônibus. Você pode escolher naquele momento entrar aí numa espiral de raiva e frustração, ou você pode escolher viver aquele momento de outra maneira e aceitando aquilo como foi. De repente, olhando para as pessoas que têm à sua volta e travando uma conversa com alguma delas,
ou atendendo uma chamada que seria impossível atender dentro do ônibus. Sei lá, tanta coisa pode acontecer. Pode haver tantas razões aí para você ter perdido esse ônibus, mais amplas do que isso que você está olhando nesse momento. Você chegar atrasado sim onde você está indo, porque de repente vai ser bom para você chegar atrasado e não chegar na hora que você ia chegar antes. Ou no ônibus que está vindo, você pode encontrar alguém que vai ser um contato muito importante na sua vida. Vai te dar uma informação preciosa. Imagina que você está indo para uma reunião, por exemplo, e que aquela pessoa vai te dar uma informação naquele momento que vai mudar, inclusive, a reunião que você vai falar lá na frente. Percebe como a gente pode sim escolher olhar para tudo desde outra perspectiva do que se aferrar a uma pequena coisa que te acontece naquele momento? Muitas vezes você vai estragar o seu dia inteiro por aquela coisa que aconteceu em meia hora do seu dia, que não vale tanto a pena assim você seguir com a sua mente ali, nessa espiral aí de derrotismo, de frustração, de raiva, seja o que for. Nós não temos controle sobre essas coisas. E a aceitação das coisas tal como acontecem só faz com que você viva a sua vida com mais leveza, com mais perspectiva, sem converter tudo numa catástrofe. Quando a gente vê as coisas de uma perspectiva mais fechada, é muito mais fácil a gente se deixar levar pela fúria, que é desnecessária. Não vai fazer com que o ônibus chegue antes, não vai mudar a situação tal como aconteceu. Pensa agora aí na sua vida, quantas vezes algo que foi catastrófico, na verdade te trouxe algum outro resultado interessante lá na frente. Algo que parecia insuperável ou algo que parecia desastroso, de repente não foi. Te trouxe algum regalito aí, algum presentinho. Marco Aurélio dizia também que a mudança é a única coisa inevitável na vida, porque nós estamos mudando constantemente. Então, se trata de você ser consciente dessa impermanência na vida, que a sua vida vai ser mais leve. A terceira coisa é você eliminar o supérfluo na sua vida. Para isso, eles têm uma pergunta muito interessante. Se hoje fosse o seu último dia, você seguiria fazendo e levando esse dia tal como você vai fazer hoje? Com as coisas que você vai realizar hoje? Passe uma semana aí com atenção no que você anda fazendo no seu dia a dia. E pela noite escreva pelo menos 3 atividades importantes aí que tomaram o teu tempo. E aí se pergunta, essa atividade está melhorando a minha vida? Eu faria isso se hoje fosse o meu último dia de vida? É um exercício bastante poderoso esse, ele pode ajudar você muito em mudar aí as suas prioridades e o seu foco. Você não precisa ser radical, ninguém está falando aqui que você vai deixar seu trabalho, entendeu? Não é isso. Mas sim, utilizar esse exercício para ser mais honesto com você mesmo. Como, por exemplo, pode ser, se você perde 2 horas por dia nas redes sociais, será que se hoje fosse o seu último dia, você ia ficar 2 horas olhando para as redes sociais? Então esse exercício faz com que você mude alguns valores na sua vida, que você ressignifique aí o que você está fazendo. Será que realmente seria necessário eu perder esse número de horas com isso e isso que eu realizo, que eu faço? Então fica a dica. A quarta coisa, não menos importante, é o nosso controle interno. O filósofo Epicuro dizia que não existem coisas boas ou más, e sim a nossa maneira de interpretá-las. E é curioso, porque essa frase ela é atribuída de outra maneira a outras pessoas hoje, na verdade, vem de Epicuro, há 300 anos antes de Cristo. Ou seja, a gente só vai transformando as coisas. Parece, às vezes eu sinto, estudando tudo isso, que as coisas só vão se refazendo, se repetindo, mas que já está tudo dito há tanto tempo atrás. Basta a gente começar a estudar e puxar aí tudo isso, a gente vai vendo que tá tudo aí, gente. E a gente segue igual. Então, o que é que passa, né, com o ser humano? Os estoicos, então, diziam que o único que está nas nossas mãos são as nossas opiniões, os nossos julgamentos, decisões, e tudo demais não temos controle. Ou seja, a opinião aí alheia, ela pode ser até interessante se a gente aprende algo com ela.
Mas a gente não tem controle sobre isso e, portanto, a gente não deve colocar nossa atenção na opinião dos demais. A gente não pode se preocupar com algo que está fora do nosso controle e que é mutante também, porque é muito relativo. Uma pessoa pode opinar de tal maneira hoje com relação a algo que você diz e amanhã opinar de outra, porque ela vai estar opinando desde a perspectiva dela, desde a história dela, da criação dela, da educação dela. Então percebe que muitas vezes a gente se preocupa demais com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai opinar. Isso depende muito da cultura, dos valores de cada um, de fatores que não controlamos. Isso parece tão óbvio, mas é um dos nossos grandes vilões ainda, principalmente agora com as redes sociais. A quinta coisa, eles sugerem que você admita os seus erros. Zenão de Sítio dizia: é necessário que as pessoas trabalhem sua autoestima, começando por desenvolver sua capacidade autocrítica. É importante a gente aprender a se julgar com honestidade. Eu vou até deixar esse vídeo aqui que eu falo sobre a autoestima, mas uma autoestima com honestidade, uma autoestima que vai não só de você exaltar as partes boas que você tem, mas também reconhecer tudo aquilo que você tem. O autoconhecimento ele só vem com as outras partes sendo vistas, porque senão você não transforma nada na sua vida e você vai continuar tendo os mesmos resultados. Então é importante você desenvolver a sua autocrítica, que você conheça tanto as suas sombras, também tem um vídeo aqui sobre as sombras, como as suas luzes, que honestamente você veja seus defeitos para que desde aí você trabalhe para melhorar aqueles aspectos teus que te dão vergonha em falar sobre eles. Naquele momento quando alguém pergunta, como que você se definiria? Uma coisa que é controvérsia, mas que parece muito interessante a forma como eles colocam, é experimente a escassez. E nas palavras de Sêneca, eu posso desejar ser livre das torturas, mas se o tempo de suportá-las chegar, desejarei suportá-las com bravura e honra. Eu não preferiria evitar a guerra, mas se a guerra cair sobre mim, desejarei carregar com nobreza as feridas, a fome e outras necessidades. Eu não sou louco bastante para desejar a doença, mas se tiver que sofrer, não desejarei nada desonroso. O ponto não é desejar essas adversidades, mas a virtude para suportá-las. Então, com isso que eles falam que a gente tem que abrir as portas para qualquer coisa que nos passe e estar preparados para enfrentar, para suportar, que a gente não deve fugir do que acontece, mas sim enfrentar da maneira mais honrosa possível. E nesse ponto, os estoicos têm sugestões interessantes para que você viva situações que você teme, como pode ser tomar banho frio, por exemplo, não ter água quente na sua casa, como pode ser para muita gente hoje ficar sem o carro e ter que ir andando ou ter que ir de transporte público. Se você adora tomar café de tarde, por exemplo, você ficar uma semana sem tomar, que em algum momento você durma no chão do seu quarto para experimentar o que é isso. Eu já fiquei 3 dias sem comer e eu posso dizer para vocês que, na verdade, essa foi uma das experiências mais impressionantes que eu tive e mais interessantes que eu vivi. O que desmistificou para mim a importância da comida na minha vida, me fez ver o quanto eu poderia sim ficar sem comer por um tempo tão longo, mostrou a minha capacidade de resistência, e aí eu pude ver que na verdade esse jejum prolongado que fez foi me encher de energia, porque eu me senti com uma vitalidade tremenda, uma claridade mental assim impressionante. Tanto é que o jejum intermitente ele virou uma febre agora, né? Desde que aí em 2016, o cientista japonês Yoshiori Ohsumi ganhou o prêmio Nobel quando ele prova que o jejum faz com que você melhore a sua saúde, que você viva por mais tempo. Mas na verdade essa prática do estoicismo é uma maneira de você ser consciente aí dos momentos bons e maus na vida. Que a lei do pêndulo, que eu já contei para vocês aqui nesse vídeo sobre o Kybalion e as leis do hermetismo, ela sempre funciona na nossa vida. Sempre vai haver momentos de que nós estamos lá em cima e logo momentos em que a gente vai cair.
por um motivo ou por outro. Então essa consciência de que tudo na verdade é passageiro e que temos que estar aí preparados para quando as coisas se torcem. Essa é a grande ideia. Outro ponto que eles tratam é a inteligência intrapessoal. E para isso Aristóteles tem uma frase onde ele diz que a virtude se encontra em um ponto médio entre os excessos e as carências de emoções. Os estoicos classificavam as nossas emoções em 3 tipos: as boas, as más e as indiferentes. Marco Aurélio propõe em um escrito que as nossas emoções destrutivas, elas na verdade são um erro da nossa percepção do mundo, com o que seria fundamental poder aí profundizar nessas emoções para poder dominá-las e assim sendo transformar em emoções mais positivas. Outra vez aqui, o importante é a nossa forma de interpretar as coisas como nos passam, como dizia Epícoro. E aqui, na verdade, o estoicismo fala do que hoje a gente chama de equilíbrio emocional, de não se deixar levar pelos extremos, transformando o medo em prudência, a ira em motivação, a incerteza em curiosidade. Não anulamos as emoções, e sim compreendemos, vivemos e transformamos, aprendendo com elas, controlando aí a nossa euforia e ao mesmo tempo limitando a melancolia, a tristeza, sem cair no sofrimento, no vitimismo, em momentos de angústia. Logo vem a inteligência interpessoal. Para isso, já naquela época, o que eles recomendavam era a meditação. Mas aí, desde o ponto de vista deles, a meditação como um hábito esclarecedor e terapêutico, para que a gente amplie a nossa consciência da sincronia que existe entre tudo. Porque os estoicos consideravam que se algo sofre, tudo sofre. E com isso, tudo está interligado. Se uma abelha sofre, toda a colmeia sofre. E assim os seres humanos e o planeta. Nesse caso, a meditação proposta aqui é como uma maneira de conectar aí com tudo, para gerar mais empatia com os demais, porque se meu vizinho sofre, eu também. E é curioso, porque já no estoicismo eles falavam de que o ser humano sofre porque ainda não é consciente de que somos parte de um único organismo. Coisa que agora, muitos anos depois, vamos aí nos aproximando cientificamente dessa realidade. Quando a física aponta para o fato de que tudo é energia e de que tudo é feito da mesma matéria, com as mesmas partículas, ou seja, pouco a pouco a gente vai expandindo essa nossa maneira de olhar para o outro, de olhar para o universo. E eu acredito que esse é o único caminho que a gente tem como humanidade para conseguir compreender a importância que o outro tem na minha vida, a importância de todas as coisas tal como se dão. E é isso, gente. Eu espero que de alguma maneira esses princípios que eu trouxe hoje aí dos estoicos te clareie algo na sua vida, te ajude aí a melhorar o seu autoconhecimento, a sua qualidade de vida. E sem mais, eu deixo você aqui com o meu grande abraço. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Namastê!